Você prefere um colo mamário mais marcado ou um colo mamário natural? Existe algum que fique melhor para algum tipo de paciente? Ou existe algum que é mais indicado a algum tipo de paciente? Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Marcelo Zardo, eu sou cirurgião plástico e esse é o canal que nós utilizamos para que eu possa transmitir a vocês dicas e informações importantes e relevantes em cirurgia plástica num linguajar que não é feito somente para quem pertence ao mundo médico, para que você que não pertence entenda. Muito bem, o assunto de hoje é colo mamário. É algo que é muito questionado no consultório, o que fica melhor ou muitas vezes o desejo do paciente. Muitas dessas vezes os pacientes olham para mim e me perguntam: Dr. Marcelo, o que é melhor? Devemos colocar a prótese atrás do músculo para que o colo não fique tão marcado? Prótese sobre o músculo atrás da glândula deixa esse colo marcado? Muito bem. Coisas importantes que eu quero que você entenda desde o começo. Um colo mamário não fica marcado somente pela localização que nós escolhemos para colocar a prótese. Se nós escolhemos colocar atrás do músculo ou nós escolhemos colocar na frente do músculo, não é esse o único ponto que interfere em deixar ou não um colo mamário. Nós podemos deixar um colo mamário com uma prótese marcado, por exemplo, com uma prótese atrás do músculo ou por sobre o músculo. Aí tem muito mais a ver a escolha do diâmetro da prótese perante o diâmetro a ser descolado no paciente. Vejam bem, e isso eu quero que vocês prestem atenção, que faz toda a diferença na escolha da prótese. Às vezes o paciente está muito preocupado com o volume da prótese. Vai ser 300, vai ser 280, vai ser 350, 420, quanto que eu devo colocar? Muitas vezes perguntando para as amigas, qual o volume que você colocou? Tentando se equiparar à amiga ou porque gostou da mama da amiga, imaginando que o mesmo tamanho de prótese lhe cairia tão bem. As coisas não funcionam assim. Vejam bem, cada paciente possui um diâmetro de tórax, mas não é só o diâmetro do seu tórax em si que influencia. O diâmetro do seu tórax nos leva a uma outra variável, que é qual a possibilidade de descolamento de uma área para colocar uma prótese nesse paciente. Imaginem, por exemplo, que o paciente seja uma paciente magra. Muito bem, ela já não tem um diâmetro de tórax muito grande. Mas adiantaria eu, na consulta, tirar o diâmetro do tórax, jogar numa tela de computador, fazer cálculos para chegar à conclusão de qual a melhor prótese para essa paciente? Não. Porque, na realidade, fora o diâmetro do tórax, ainda leva-se em consideração a quantidade de mama que a paciente tem. Porque no momento do descolamento, quando a gente cria esse espaço, e vejam bem, eu não posso descolar tão para o meio, ao ponto de daqui a pouco um lado una o outro. Se eu descolar tão para o meio essa área a ser colocada a prótese, quando um lado pode unir ao outro e formar uma tenda entre as mãos. Então aqui existe um limite medial de descolamento. Lateral é a mesma coisa. Por quê? Porque se eu descolar muito, eu vou lá para baixo da axila, eu vou para a lateral do tórax. E não é interessante ter uma mama lá na lateral. Muito bem, então eu também tenho um limite lateral. E além disso, ainda a espessura da mama. Porque essa espessura da mama cria paredes nessa mama que podem ser mais grossas ou menos grossas, aumentando ou diminuindo o espaço interno onde a prótese vai ser colocada. E agora eu quero que vocês façam o seguinte exercício. Imaginem que depois de eu criar esse espaço para a colocação da prótese, eu consegui 15 centímetros de diâmetro. Não, 15 centímetros é até muito. Eu consegui 12 centímetros de diâmetro para uma prótese. Eu posso colocar uma prótese de 13 centímetros de diâmetro num tórax que tem apenas 12 de descolamento e não de diâmetro de tórax, porque isso é um teatro no consultório. Medir o tórax, jogar no computador, é um teatro. Na realidade,
O que a gente precisa é fazer essa definição de espaço descolado no momento da cirurgia. O resto a gente não tem como saber. E só vai saber isso verdadeiramente no momento da cirurgia. É claro que a gente já percebe os biótipos dos pacientes. Pacientes magrinhas, estreitinhas, que têm um biótipo familiar de um corpo esguio e fino, ela tem um tórax estreito. Eu já consigo imaginar que os grandes volumes vão ser descartados por essa paciente. Da mesma forma, uma paciente que tem um tronco um pouco mais reforçado, mais larga, mais exuberante, também a gente já sabe que vai ter mais espaço. Mas voltemos ao exercício. O descolamento foi de 12 centímetros. Eu criei um espaço que, considerando a parede mamária, ainda me sobraram 12 centímetros internamente para colocar uma prótese. Eu posso colocar nessa paciente uma prótese de 13 centímetros de diâmetro? O pior é que pode. E não é o pior. Na verdade, aqui começa a entrar em jogo o desejo do paciente. Porque se eu colocar uma prótese de 13 centímetros numa paciente cujo espaço me permite apenas 12, a prótese vai entrar, porque ela é malhável. Só que ela vai ficar com uma pressão interna muito maior. Ela vai ficar pressionada. E pressionada, ela protui. Ela não tem mais espaço de acomodação. Ela fica restrita nesse espaço. Justa, um pouco de demasia nesse espaço. E é esse ajuste bastante exuberante, um pouco mais intenso, que faz com que o colo saliente. Ao passo que, se eu tenho um espaço suficiente para que essa prótese acomode de forma bem suave, que ela fique bem acomodada e nada apertada em nenhuma região, a gente vai ter uma mama com um colo natural. Então vejam bem, aqui a gente extrai alguns dados importantes. Um deles é que o momento adequado para a escolha do tamanho da sua prótese é o momento cirúrgico. Eu tenho que ter lá um plantel de próteses e levar em consideração as medidas que o seu tórax internamente possui. Não antes, durante a cirurgia. Esse é um primeiro ponto para que a gente atinja o seu resultado. O que você gostaria de ter. É óbvio que muitas vezes a imagem do paciente ela está muito idealizada e aquilo que verdadeiramente o paciente possui dentro da sua cabeça é até muitas vezes inatingível e a gente talvez não consiga fazer exatamente igual. Mas a gente sabendo o que é o desejo do paciente, a gente se aproxima muito. A gente busca aquele resultado o mais próximo possível do desejo do paciente. Então, daqui nós extraímos que o momento adequado de escolha do tamanho da prótese é durante o ato cirúrgico. Aqui nós extraímos que podemos ter um colo natural mesmo com uma prótese sobre o músculo, desde que ela seja adequada ao tamanho e diâmetro descolado de cada paciente. E aqui a gente também pode produzir uma mama com colo mais marcado, mais exuberante, exagerando um pouquinho no tamanho. Outras coisas que nós levamos em consideração é a própria projeção da prótese. E o uso da musculatura, de forma a gente colocar a prótese atrás da musculatura, ele fica um pouco restrito. Porque vejam bem, alguém que tem verdadeiramente uma prótese atrás da musculatura, vocês já viram essa pessoa numa academia fazendo um peitoral? Primeiro que a eficiência muscular do grande peitoral, que é o músculo que nós levantamos para colocar essa prótese, se perde. Então, por exemplo, uma paciente que depende dessa musculatura, um atleta, uma jogadora de tênis, ficaria prejudicada. Segundo, esteticamente, durante o exercício, às vezes é muito feio uma contratura peitoral de uma paciente que tem as próteses atrás do músculo. Quem tem pode aí dar seu depoimento. Muito bem. Existem outros planos musculares, outros planos de colocação de prótese, inclusive o que nós chamamos de dual plane. Até porque verdadeiramente o músculo não cobre 100% da prótese. Então a gente pode usar parte parcial, a prótese coberta pelo músculo, e parte não. E mais, a gente em geral opta por levantar o músculo para alguém que tem um tórax muito retilíneo, né? Quase que um tórax masculino, no sentido de que tem quase nada de mama. Aí sim a gente precisa um pouco mais de cobertura para dar segurança a essa cobertura da prótese, para que a prótese não saliente tanto na pele. Mas tendo mama,
não se preocupe, você consegue um resultado às vezes muito natural, talvez até mais natural, colocando a prótese sobre o músculo. Muito bem. E aí quando os pacientes me perguntam, e o que fica melhor? Um colo mamário mais marcado ou um colo mamário mais natural? Bom, se vocês estão perguntando isso para mim, é mais ou menos como me perguntar assim, qual cor de carro é mais bonito? Azul ou cinza? É uma questão de gosto. Vejam bem, colo mamário marcado não é natural, o nome em si já diz. Colo mamário natural e colo mamário marcado. Então depende muito do gosto de cada um. E não adianta o gosto vir do cirurgião. O gosto tem que vir do paciente. Por quê? Porque se for o meu gosto, é o meu desejo. E eu estou aqui para satisfazer ao seu desejo, para buscar atender às suas demandas, o que você gostaria. Então vejam bem, eu tenho pacientes que querem um colo mamário e desde que não fique algo exageradamente marcado, eu vou atender às suas satisfações. E existem pacientes que querem uma mão o mais natural possível e eu tenho que ter essa flexibilidade para também atingir esse resultado. E a escolha da localização da prótese, a escolha do tamanho, do volume, do formato, da superfície da prótese, sou eu quem faço. É claro que eu levo em consideração todas as suas questões, todos os seus desejos, mas, tecnicamente, aí sim eu sou a pessoa mais apropriada a conseguir levar você pelo caminho que vai o máximo possível se aproximar do seu desejo. Ok? Bom, então a escolha do colo mais marcado ou mais natural é uma questão de gosto. E aí a gente tem que tentar entender qual é o seu gosto, qual é o seu perfil, que tipo de paciente você é, para que a gente consiga entregar o resultado mais próximo daquilo que você gostaria. Se você está gostando desses vídeos, por favor, deixe um like, se inscreva no nosso canal. Isso é importante, é o único retorno que eu tenho de vocês. Nos vemos no nosso próximo vídeo.